Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos juntos nessa jornada, hein? Uma jornada que é uma coisa linda para as nossas vidas, que é a leitura da Bíblia sequencialmente, de capa a capa. Nós começamos ali no livro de Gênesis, lemos o capítulo 1, 2 e 3, onde aprendemos ali sobre a criação do universo, do ser humano e de como o ser humano preferiu viver longe de Deus, preferiu se afastar de Deus. E aí nós já pulamos aqui para o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, porque é o momento em que Deus executa e começa a nova aliança, não é? A aliança que Jesus vem para firmar, para celebrar entre os homens e Deus, não é? A porta aberta para que Jesus pudesse voltar à presença, para que o ser humano, não é, pudesse voltar à presença de Deus através de Jesus. Então começamos aqui em Mateus, porque precisamos aprender isso logo, pessoal. Afinal de contas, é aqui que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo no período da nova aliança, não é? Depois da vinda de Jesus aqui na Terra. Então, começamos Mateus e já estamos aí no capítulo 20 de Mateus. Então, já vai aí abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e nós estamos no versículo 17. No nosso último programa, nós aprendemos ali coisas maravilhosas do Senhor sobre a parábola lá dos trabalhadores, né? De que os últimos serão os primeiros serão últimos. Então, coisa linda que o Senhor tem derramado aqui. Se você perdeu algum dos programas, não tem problema. Você pode ir lá no Facebook, facebook.com, e lá você procura assim, ó, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Vou repetir para você anotar: Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então você entra lá e você vai poder ver, ouvir, não é, todos os programas anteriores para você não perder a sequência aí da nossa leitura bíblica, tá bom? Então vamos agora para Mateus, capítulo 20, versículo 17. Você achou aí? Primeiro livro do Novo Testamento, não é? Na minha Bíblia aqui, lembrando que a minha versão aqui é a tradução para o português, não é, de João Ferreira de Almeida, e a minha versão é a Revista e Atualizada, tá bom? Você pode ter outra versão aí, tem outras versões abençoadas também, não tem problema nenhum. Acompanhe na sua versão junto comigo, tá bom? Então diz assim, na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Olha lá. Então, outra vez, né? Nós já lemos que Jesus já tinha em outro momento anterior avisado aqui aos discípulos dele que tudo que ia acontecer, não é? Que ele ia ser preso, ia ser torturado, não é? Ia ser martirizado, ia ser crucificado, mas que ele ressuscitaria, não é? Então, mais uma vez ele está aqui alertando, não é? Avisando aos seus discípulos. Vamos ver lá. Mateus capítulo 20, versículo 17. Diz assim a Bíblia: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, né? E em caminho lhes disse:
Olha Jesus falando, 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Olha aí, aqui uma explicação, não é? Jesus, no Evangelho de Mateus, ele se chama bastante de o Filho do Homem, para mostrar aqui a humanidade 100% de Jesus, né? Como Jesus era ao mesmo tempo 100% Deus, 100% homem. Jesus ele abriu mão, ele se esvaziou da sua condição de Deus para vir aqui na Terra, para poder passar por todos os nossos sofrimentos e tentações como um ser humano e assim poder pagar o preço do pecado no nosso lugar. Quanto amor, hein? O nosso Deus Todo-Poderoso fazer isso, tomar o nosso lugar, né? Quer ver se alguém ama mesmo você? É quando toma o seu lugar, não é para pagar por uma coisa, não é que não é a pessoa é inocente e resolve pagar o preço no seu lugar. Esse é o amor, né? Que amor maravilhoso desse nosso Deus. Então Jesus já avisando, olha, vou ser entregue aos sacerdotes, que coisa, né? Aos líderes religiosos da época, não reconheceram Jesus como o Messias. E aos escribas você também já sabe quem são, né? Aquele pessoal que fazia as cópias manuais da Bíblia, não é? E dos livros sagrados, porque naquela época não tinha ainda a imprensa, a gráfica, não é como tem hoje. Só foi inventada lá em 1455 depois de Cristo, né? Muito tempo depois. Então Jesus está dizendo aí, o Filho do Homem será entregue, não é? E diz mais Jesus, eles o condenarão à morte. Olha só. E no verso 19 Jesus diz, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Glória a Deus. Que previsão, que profecia Jesus está fazendo, hein? Por que Jesus diz aqui entregarão aos gentios? Porque Jesus já sabia que ele seria entregue aos romanos, né? Os romanos eram gentios. Gentio era o termo usado para as pessoas que não eram de Israel, de nascença, né? Não eram judeus. Então, será entregue aos gentios, não é? Para ser escarnecido, não é? Zombado, não é? Escarnecido, açoitado, torturado, não é? E crucificado. Mas olha aqui a promessa de Jesus, mas ao terceiro dia ressurgirá. Glória a Deus por esse poder de Deus maravilhoso que ressurgiu de verdade, né? Muito bem. Então, seguindo aqui para o versículo 20, depois que Jesus fez essa revelação, não é? Imagine como os discípulos devem ter recebido essa revelação, né? Que choque, imagine, não é? Saber que o seu mestre querido iria passar por tudo isso. E aí segue, depois acontece o seguinte, olha, tem aqui na minha Bíblia mais um subtítulo dizendo assim, o pedido da mãe de Tiago e João, que eram irmãos, né? Tiago e João. Então diz assim no verso 20, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Então, vamos aqui entender. A mulher de Zebedeu, Zebedeu era o pai, não é? De Tiago e João, os dois discípulos do Senhor. E veja que ela chega adorando a Jesus. Então, mais uma vez, ela reconhece Jesus como Deus e Jesus recebe essa adoração. Mesmo ele tendo dito no começo do Evangelho de Mateus que devemos adorar apenas a Deus. Logo, Jesus é Deus, né? Ele recebe essa adoração sem chamar a atenção da mulher, né? E aqui no verso 21, diz o que ela perguntou a Jesus. Olha só. Perguntou-lhe ele. Ele perguntou a ela, né? Jesus perguntou à mulher, que queres? Ela respondeu. Olha o que ela respondeu. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedido de mãe, né? A mãe é fogo, né? Queridas irmãs aí, você que é mãe, não é?
A mãe sempre acha que os seus filhos são melhores do que os outros, né? A mãe olha assim, olha para os filhos e diz: ah, os meus filhos são especiais, os meus filhos são melhores. Então ela veio pedir essa coisa aí para Jesus, né? Pedir, olha, os meus filhos, eu vim te pedir, né? Ela dizendo para Jesus, ela manda que no teu reino, manda, olha só, olha o tom que ela chegou para Jesus. Então cuidado, que quando a gente, cuidado você que é mãe, para não entrar nessa roubada, viu, queridos? E você ficar achando que os seus filhos são melhores do que os outros, né? Porque foi o que essa mulher fez aqui, né? Olha, manda aqui no teu reino, fique um à tua direita, outro à tua esquerda. Veja a resposta de Jesus no 22. Cuidado, mães, para vocês não praticarem a filholatria, que é a adoração do seu filho, né? Cuidado com isso. Dirija toda a sua adoração somente para Deus, somente para Jesus, né? Então no 22 diz assim: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Olha só. Em outras palavras, disse ela, você não tem ideia, você não tem noção do que você está pedindo, né? E aí, Jesus disse assim, perguntou: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí os dois, ele perguntou aos dois, né? A João e a Tiago. Você entendeu essa pergunta de Jesus? Que Jesus estava prestes a passar por uma prova terrível, né? Seria zombado, preso, açoitado, crucificado. Então Jesus perguntou: vocês querem estar sentados ali do meu lado? Vocês lá no reino dos céus, né? Vocês por acaso podem beber, podem experimentar, né? Tudo isso que eu estou para passar? Aí diz assim a Bíblia: responderam-lhe: podemos. Olha, dois homens bravos, né? Podemos sim, Senhor. A gente tá contigo, né? Tamo junto, né? Assim fala. Pronto. Aí no 23, olha o que Jesus disse. Ó. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha, gostou da resposta de Jesus? Jesus perguntou se eles podiam beber do cálice que ele estava para beber. E eles disseram: nós podemos. Aí Jesus respondeu: então vocês vão beber do meu cálice. Resultado: tanto João como Tiago, depois quando morreram, tiveram uma morte bem pesada, bem violenta também, não é? Tiago morreu na espada, João foi levado preso lá para a ilha de Patmos, onde ele escreveu lá o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse teve essa revelação, e também foram martirizados, né? Como Jesus. Mas só que o assentar-se à direita e à esquerda, veja a humildade aqui do Jesus homem, não é? Do Jesus que veio para se comportar como servo, obedecendo ao Pai, né? Jesus diz: é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É lindo isso aqui, essa interação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê os três ali no céu criando o ser humano, né? Dizendo: façamos, lá em Gênesis 2, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vê ali o Pai criando as coisas pela palavra, pelo verbo que é o Filho, né? E dizendo ali: olha, sem o verbo nada do que foi feito se fez, porque o verbo era Deus, estava com Deus. Mas você vê aqui como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma intimidade e um relacionamento perfeito, não é? Porque o verbo de Deus, que é como Jesus se chamava, a gente vai aprender isso no Evangelho de João, quando nós formos ler. O verbo de Deus, ele veio para a terra, se esvaziou da sua condição de Deus e veio como Jesus Cristo, como homem, e enquanto esteve na terra como homem, se submete ao Pai. Veja que coisa linda isso, dizendo: isso aí é com meu Pai, para quem ele preparar. Veja que é espetacular essas três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo,
formando um único Deus, o Elohim, o Deus composto. É bonito demais esse relacionamento dos três. E aqui no verso 24, veja, o que você acha? Veja aí, atenção mãe, você que pratica filiolatria, você que fica adorando a seu filho, olha o que provocou a mãe desses rapazes. Você acha que os outros discípulos, né, os outros 10, ouvindo esse pedido de tratamento VIP, né, tratamento especial, feito pela mãe de João e Tiago, como você acha que eles receberam isso, né? Olha aqui o 24, verso 24 diz assim: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Veja só. Olha aí a furada que a mãe colocou os dois, né? João e Tiago. Indignaram-se contra os 2 irmãos porque estavam ali pedindo um tratamento especial, né? Aí no verso 25 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse... Teve que chamar todo mundo para resolver, né? Disse assim Jesus: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Eita, aqui. Olhe, queridos, essa foi no gogó de todo mundo, viu? Essa aqui de Jesus não foi brincadeira, não. Veja que o pedido dessa mãe, que não foi sábia, né? Chegou para Jesus, pediu, olha, dos teus discípulos aí, esses 2 aqui que são meus filhos, peço que eles no teu reino fiquem ali ao teu lado, em posição especial. Aí Jesus disse que não, que era o Pai que decidia isso. E aí provocou essa confusão nos outros 10. E provocou tal confusão que Jesus teve que chamar os 12 para conversar. Veja o que um pedido não sábio, destrambelhado, o pedido faz na vida da pessoa. Então cuidado, você que faz parte de algum grupo, de alguma igreja, de algum ministério, e você anseia, você deseja uma posição, um cargo, tire isso da sua cabeça imediatamente, em nome de Jesus. Que seja repreendido na sua vida esse espírito de querer destaque, de querer cargo, posição, de querer sentar na cadeira, ficar junto do principal. Acabe com isso em nome de Jesus. Acabe com isso já, porque o que isso vai trazer para o seu ministério é confusão e briga. E Jesus está dizendo isso. Jesus chamou os 12 e disse: olha, vou falar um negócio com vocês. É o que Jesus está falando no verso 25. Vocês sabem como é que funciona, como é que o governador governa o povo, né? Como é que os maiorais, os poderosos governam as pessoas, exercendo autoridade. Assim, o governador, o prefeito, os grandes que têm muitos bens, não é? Que têm muitos empregados, exercem autoridade. Mas no 26, Jesus está dizendo: não é assim entre vós. Atenção, querido ouvinte, ouça essa palavra de Jesus aqui no verso 26. Não é assim entre vós. Entre irmãos, queridos, somos todos ovelhas do Senhor Jesus. Pastor, só há um, é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos toda a autoridade, toda a subserviência a Jesus. Entre nós, irmãos, não há domínio, não há exercício de autoridade. Pelo contrário, veja o que Jesus está dizendo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, entre os discípulos, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser grande no grupo ao qual você pertence? Pode ser um grupo, uma célula, uma igreja, um ministério. Sirva seus irmãos. Seja apto
a servir. Sirva com alegria, cuide de seus irmãos servindo, não queira ser servido. Acabe com esse negócio em nome de Jesus. Essa história de você ser o príncipezinho, a princesazinha, e você querer andar com serviçais ao seu lado. Não, mas é o pastor, mas é o homem de Deus, mas vamos ali servi-lo. Não. O maior da congregação é aquele que mais serve aos outros. Então acabe com isso. Você que gosta disso, de andar com esse séquito, com esse grupo ao seu redor lhe bajulando, isso aí, querido, faz mal, querida. Faz muito mal. Muito mal a sua comunhão com Deus. E você também que fica bajulando, que fica ali do lado, feito mosca de bolo, já viu como é? A gente espanta a mosca de bolo, ela volta, espanta, ela volta. Você fica com interesse de estar junto do principal, com interesse de subir nos cargos da igreja. Acabe com isso, peça perdão a Deus. Tire isso do seu coração. Porque só tem uma coisa que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que focar em relação aos nossos irmãos. É em servir, em ser útil aos irmãos, em apoiar os irmãos em oração, espiritualmente, materialmente, de todas as maneiras que você puder. É isso que você tem que se preocupar, de coração, e não com cargo, com posição, com nada disso. Tire isso da sua cabeça, em nome de Jesus. E aqui, Jesus ele dá o exemplo no verso 28. Ele diz, olha, quem quiser ser o maior, vai ser quem servir mais. E no 28 ele diz, tal como o Filho do Homem, está falando dele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ouviu isso aí? Você que quer ser um reizinho, príncipezinho, tal como, vou ler de novo o 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus está dizendo, olha, se você quer ser meu discípulo, faça como eu fiz. Eu mesmo sendo Deus, é isso que Jesus está dizendo. Eu abri mão da minha condição de Deus, eu vim como um homem comum e vim para servir, para dar a minha vida, para resgatar as pessoas. Eu não vim para ser servido. Então acabe com isso, viu? Você que tem essa mania de querer ser servido, sabe? De querer um cargo, você acha que porque você tem um cargo de destaque na igreja, você tem que ser servido. Acabe com isso. Tire isso da sua cabeça, em nome de Jesus. E você que fica bajulando e servindo com o intuito de conseguir um cargo melhor, tire isso da sua cabeça também. Sirva seu irmão por amor a Deus. Sirva seu irmão e lembre-se que todos aqui somos ovelhinhas do Senhor. Ele usa umas ovelhas para nos ajudar, para nos compartilhar conosco uma direção, mas o nosso pastor se chama Jesus Cristo. Ok? Tá claro, querido? Isso para você é muito importante. Muito importante. Veja aqui a confusão que esse pedido da mãe de João e Tiago causou entre os colegas discípulos. Já estava ali a briga, a confusão, e Jesus teve que intervir. Veja só, imagine hoje, né? Isso era na época que Jesus estava ali cara a cara, face a face. Então hoje não é diferente. Hoje o pessoal tem essa mania de ficar preocupado com posição e de ficar como se fossem reizinhos e sua corte. Então acabe com isso em nome de Jesus, tá bom? Siga essa palavra de Jesus, que é uma orientação maravilhosa que vem do céu, né? Então, seguindo, depois que Jesus resolveu essa confusão, que começou com a falta de sabedoria, né, da mãe de Tiago e de João, mas aí Jesus consertou tudo mais, então ele foi para outro lugar. Olha só, diz aqui no verso 29, tem um título aqui na minha Bíblia que diz assim, subtítulo, A Cura de 2 Cegos de Jericó. Vamos ver então. Então no 29 diz assim, saindo eles de Jericó, que era uma cidade, né? Uma grande multidão o acompanhava. Ó.
Imagine a cena, Jesus saiu da cidade e um monte de gente indo atrás dele, né? Verso 30. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Imagina, está imaginando a cena? Jesus andando, a multidão atrás de Jesus, e os cegos ali perceberam que era Jesus e gritaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi você já sabe, né? Porque Jesus ele vem da linhagem do rei Davi, né? Os descendentes de Davi, José, que foi o pai adotivo aí de Jesus, junto com Maria. José era da descendência de Davi, por isso que diz filho de Davi, né? Então no verso 31 diz assim: mas a multidão os repreendia para que se calassem. Ó, que coisa! Os cegos ali clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão dizendo: fica quieto, rapaz, está incomodando o mestre, né? A multidão os repreendia. Que coisa, né? Por quê, né? E aí olha o que eles fizeram. Você acha que eles ficaram quietos, né, com essa repreensão? Diz assim, a Bíblia continua: eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mais alto eles gritavam, né? Às vezes a gente, para chegar a Jesus, tem que ser assim, né? A gente quer ir até Jesus, aí aparece um monte de gente na frente. Não vai não, rapaz. Você vai lá, lavagem cerebral. Você vai lá dar dinheiro a esses ladrões, né? Pastores ladrões. Você vai ser crente, vai enlouquecer, não sei o quê. E às vezes você tem que fazer como esses 2 cegos. Tem que clamar: eu quero Jesus, eu vou. Não quero saber não, que ninguém me impeça, eu vou. Então assim eles fizeram, né? Gritando bem alto. E aí no 32, olha o que aconteceu, né? Chamaram a atenção de Jesus. Então 32 diz assim: então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Olha aí, que pergunta, né? Por que você acha que Jesus perguntou isso? Eram 2 cegos, muito provavelmente eles queriam ser curados, né? Mas Jesus ele tem a sabedoria de Deus porque ele é Deus. Então, por que você acha que ele perguntou isso? Ele queria ver nesses 2 cegos qual era o tamanho da fé desses cegos, né? O que eles queriam de Jesus? Eles podiam pedir uma esmola para Jesus, né? Podiam pedir assim uma oração para eles terem mais paz, né? Podiam pedir uma oração por outra pessoa, não sei, alguma coisa assim, né? Podiam pedir oração para que eles ficassem prósperos, né? Tivessem dinheiro. Mas veja só, Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? Para ver a fé, né? O que eles iam pedir. E aí no verso 33 diz assim: responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Oh. Veja aí, né? Quer dizer, eles tinham fé suficiente que Jesus tinha poder para curar a cegueira, né? Que abram os olhos. Aí olha só o verso 34. Diz assim no verso 34: condoído, né? O que é condoído? Condoído quer dizer ali movido de compaixão, não é? Quer dizer, ali Jesus ficou tocado, né? com esse pedido, né? Desse jeito, com essa fé. Então diz assim o verso 34: condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Glória a Deus, né? Aleluia. Que bonito isso, né? Veja aí Jesus fazendo milagres, né? E pensar que essas maravilhas aqui estão a nosso alcance, né? Quando a gente crê e quando a gente age a fé em nome de Jesus. Jesus nos disse isso: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e ficarão curados. Que bonito, né? Então, está aí a fé desses homens sendo devidamente respondida, não é? Por Jesus. Glória a Deus por isso. Mas veja que precisou
que esses homens insistissem ali, não é? Não cedessem à multidão. Se fosse pela multidão, eles iam parar de clamar, Jesus ia passar e nada ia acontecer na vida deles. Então, isso aí, queridos, também é uma lição para nós, que para você realmente se entregar a Jesus, entregar o governo de sua vida a Jesus, e para que Jesus venha participar da sua vida, muitas vezes você tem que gritar, tem que sair do seu conforto, né, da beira do caminho onde eles estavam sentados, tem que se levantar e seguir Jesus e enfrentar as objeções, as dificuldades, as forças contra, né? E chegar lá diante de Jesus com toda a sua fé, tá bom? Glória a Deus por isso. Então nós vamos dar um intervalinho aqui, porque daqui a pouco nós vamos ver Jesus entrando aí triunfalmente em Jerusalém, mas é já já, tá bom? Por enquanto você fica adorando a Deus aí com esses louvores que vem no intervalinho, lembrando que você é ovelhinha, eu também sou, o pastor é Jesus Cristo, e que a gente tem que focar em servir aos irmãos, né? Quem mais servir será o maior. E lembrando que para buscar Jesus a gente tem que sair mesmo da beira do caminho, da zona de conforto e partir atrás de Jesus, né? Glória a Deus por isso. Então fique na paz e na graça do Senhor. Até daqui a pouquinho, até depois do intervalo. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos firmes aqui no nosso propósito de leitura completa, não é, e sequencial da Bíblia. E estamos aqui já no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, não é? Terminamos o capítulo 20 agora há pouco, no primeiro bloco do programa. Muito precioso, não é? Esse finalzinho do capítulo 20. A gente não sabe o que é melhor, não é? Cada trecho que a gente avança na palavra tem ali a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a doçura, né, com que ele ensinava, cuidava, repreendia e repreende, ensina e cuida hoje. É maravilhoso. Glória a Deus. É lindo demais. Olha, eu vou lhe dizer, é um alimento espiritual que deve ser prioridade mesmo na sua vida, sabe? Que você conheça toda essa revelação que Deus tem para você. Então, vamos continuar aqui. Estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de Mateus e vamos seguir aqui no versículo 1. Não é? Aqui foi logo depois que Jesus curou aqueles 2 cegos, não é? Que estavam ali na beira do caminho, na cidade, saindo da cidade de Jericó. E agora vamos ver o que vai acontecer. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, olha, a coisa vai ser forte aqui. Vamos ver o que aconteceu. Mateus
capítulo 21, versículo 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, lembrar que Jesus saiu de Jericó, não é? Então, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, que era uma outra cidade, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, olha o que disse Jesus, verso 2: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Jumentinho, né? Filhotinho. Olha o que Jesus disse: desprendei-a e trazei-mos. Olha, desprendei ali a jumenta, né? O jumentinho, e traga-os para mim, né? Vamos ver aqui. Aí no verso 3, Jesus diz assim, ó: E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará, quer dizer, logo os devolverá. Veja só, né? Jesus já fez aí mais uma profecia, né? Dizendo que eles iam achar naquela aldeia, não é? A jumenta e o jumentinho. Se alguém perguntasse, né? Diga que o Senhor precisa deles. Então, verso 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Olha aí, vamos ver aqui o que foi dito por intermédio do profeta. Foi dito assim, ó: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Olha que bonito, né? Então isso aí é para cumprir uma profecia lá do Velho Testamento. Essa profecia, ela está, se você quiser encontrá-la, você vai vê-la no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, para você anotar aí no seu caderninho. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias escreveu isso aí, ó: Dizei à filha de Sião. A filha de Sião é Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eis, aí vem o teu rei, Jerusalém, né? Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Quer dizer, humilde, né? Humilde, pessoal. Tá vendo aí? Jesus é humilde. Seja humilde também. Nada de andar com altivez, sabe? Olhando as pessoas de cima para baixo. Olha aí, humildade, queridos. Humildade do Senhor esteja em você, em nome de Jesus. Então isso foi profetizado lá pelo profeta Zacarias, mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Veja que coisa linda, né? Deus revelando aos profetas no passado, no Velho Testamento, o que ia acontecer, e Jesus cumprindo aí as profecias. Então no verso 6 diz assim: Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Está imaginando a cena aqui? Trouxeram, os discípulos foram lá, pegaram os dois, né? A jumenta, a mamãe e o jumentinho, o filhote. Trouxeram, puseram as vestes deles em cima, no lombo, né? Para ficar fofinho. Aí Jesus subiu e montou, né? E aí no verso 8 diz assim: E foram caminho a Jerusalém, né? Diz assim no verso 8: E a maior parte da multidão, sempre a multidão seguia Jesus, né? E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Olha aí, que bonito, hein? Tá entendendo como é que foi? Jesus ia caminhando pela estrada, ia montadinho no jumento, né? Andando ali na estrada, e o povo, a multidão, estava tão feliz, né? Com a chegada daquele que uns diziam que era um profeta, outros diziam que era o Messias, que as pessoas tiravam suas vestes, quer dizer, suas capas, né? Suas túnicas, né? E jogavam ali no caminho para Jesus passar por cima, como se fosse hoje, como a gente faz um tapete vermelho, né? Quer dizer,
reconhecendo ali a majestade de Jesus, reconhecendo Jesus como o Messias, não é? Outros foram cortar ramos das árvores e também jogavam os ramos pela estrada, não é? Em sinal de honra, de adoração a Jesus. Jesus ia passando ali. Que coisa linda! Imagine essa cena, né? Deve ter sido uma coisa mesmo tocante, né? Aí no verso 9 diz assim, ó: e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam. Olha, o que quer dizer isso, pastor? Tanto que as multidões, tanto o pessoal que estava na frente de Jesus, que ia um pedaço, muita gente ia na frente e outro pedaço ia atrás. Então Jesus estava aparecendo que ia num bloco, né? Jesus no meio ali, um bocado de gente na frente e um bocado de gente atrás. E essa multidão que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi. Eita, que bonito! Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Oh, que coisa linda, hein? Que coisa linda. Hosana, né? É uma expressão hebraica que significa salve, né? Salve, Hosana. Salve, salve, salve o filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, salve nas maiores alturas. Isso aí é interessante, né? Isso aí está também também relatado, né? Está profetizado essa questão no Salmo 118, versículo 26. Que bonito, né? É lindo, gente. Imagine essa cena, hein? Imagine, por essa cena dá a entender que estava tudo bem, não é? Que o povo estava reconhecendo ali o seu Messias, né? O seu Salvador. Que coisa. Aí no verso 10 diz assim: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, que todo mundo ficou oriçado, e perguntavam: quem é este? Perguntavam: quem é este? E aí no verso 11 diz: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Olha, quer dizer, veja só, né? A entrada de Jesus provocou um vucu-vucu aí, né? No meio das multidões. Ficou todo mundo interessado em saber quem era esse homem, não é? Quem é esse que a multidão está aclamando? E aí as próprias multidões diziam: este é o profeta Jesus. Veja que engraçado. Eles não... Quer dizer que as multidões não tinham reconhecido, não é? Que este é o... Deviam dizer o quê? Esse é o Messias, né? Esse é o Salvador que nós esperávamos, mas não. Pensavam que ele era um profeta, não é? Como foi Isaías, como foi Jeremias, como foi Daniel, Ezequiel, né? Malaquias. Então tá aí, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. E aí, veja só o que aconteceu. Então, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia dizendo assim: a purificação do templo. Veja o que aconteceu. Jesus entrou, né, montado lá no jumentinho. Lá vem Jesus. E aí entrou na cidade e chegou no templo. Olha só o que aconteceu. O templo era o local onde os judeus iam para adorar a Deus, para fazer seus sacrifícios, não é? Pelo pecado, sacrifícios de animais, o sangue dos animais para encobrir o pecado. Então veja só, no verso 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eita, por que isso, pastor? Por que vendia pomba dentro do templo? Porque para fazer sacrifícios, muitos tinham que levar um cordeiro, não é? Outros tinham que levar um bezerrinho. Mas quem não tinha dinheiro para um bezerrinho ou um cordeiro, podia fazer o sacrifício para limpar o seu pecado com uma pombinha. Então, por isso que tinha os vendedores. Imagine a confusão, a bagunça, né? Quer dizer, o templo ali se tornou um local de comércio, né? Porque o pessoal tinha cambista vendendo coisa, tinha gente vendendo bicho,
Imagine só que confusão. Quer dizer, o ritual, não é? De venda, de comércio da fé, ficou mais importante do que a adoração a Deus. E por isso que Jesus ficou chateado, por isso que Jesus expulsou dali essa turma, né? E também derrubou a mesa, as mesinhas, né, que estavam ali vendendo. E aí no 13, Jesus diz assim, ó, no verso 13, ele diz assim: e disse-lhes, olha o que Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Eita! Que acusação, viu? Que acusação! Que acusação! Jesus disse, ó, Jesus aqui citou, você vê como Mateus, o evangelista Mateus, ele se preocupa aqui, escreve basicamente seu evangelho voltado para os judeus, onde ele se preocupa sempre em citar, em registrar os pontos em que Jesus citou as Escrituras, o Velho Testamento. Quando Jesus diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isso aí está para você anotar aí no seu caderninho, em Isaías, no livro de Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 56, versículo 7. Ok? Isaías 56, 7. Então, era para o templo ser um lugar de respeito, de oração, né, de busca pelo Senhor, e não um lugar de comércio, de bagunça, não é? Estava ali o pessoal vendendo bicho, vendendo coisa, quer dizer, transformando a fé num comércio. Isso não pode, isso aí realmente é uma coisa abominável a Deus. E Jesus, ele responde, era para ser casa de oração a minha casa. Vós, vê Jesus chamando o templo de minha casa, tá vendo? Jesus aí se colocando como Deus, né? Mais uma vez. Aí Jesus complementa, vós, porém, a transformais em covil de salteadores, quer dizer, em toca de ladrões, não é? Que coisa triste, não é? Veja o que a ganância, não é? E o desejo de comércio da fé, o que isso fez com o povo. Essa segunda parte que Jesus fala, vós, porém, a transformais em covil de salteadores, se você quiser saber onde está lá em Jeremias, está lá no livro do Velho Testamento. Jesus também está citando um outro profeta aí do Velho Testamento, Jeremias, capítulo 7, versículo 11, tá bom? Achou aí? Anotou? Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Então, realmente, você vê que Jesus entrou com tudo aqui, né? Entrou realmente para apontar para aquelas pessoas o que elas estavam fazendo, né? Eles estavam transformando o templo de adoração a Deus, um local de adoração a Deus, num lugar de comércio, num lugar bagunçado, que tinha ali apenas o desejo de faturar e não de adorar a Deus, né? Muito bem. Então, imagine que foi algo realmente que deve ter incomodado, principalmente os líderes religiosos da época, não é, que faturavam bastante com esse comércio. E aqui no verso 14 tem mais um subtítulo aqui na minha Bíblia, diz assim: Jesus efetua curas no templo. Olha só, então Jesus ainda no templo, diz assim no verso 14: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Glória a Deus. Olha que bonito, né? Quer dizer, a multidão continuava seguindo ele, continuava mandando os doentes vindo ali, né? Então imagine só, né? O Messias chegou na cidade, entrou de maneira triunfal, foi ao templo, repreendeu todo mundo, limpou o templo, curou no templo cegos e coxos. Então era para os sacerdotes estarem dando glória a Deus, né? Estarem ali junto de Jesus, seguindo Jesus, né? Perguntando, como é, mestre? Nos conte as coisas aí. O Senhor veio, glória a Deus. Mas não. Olha só o que eles fizeram no verso 15, ó. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, quer dizer, salve o filho de Davi, indignaram-se
indignaram-se e perguntaram a Jesus, no verso 16, ouves o que estes estão dizendo? Perguntaram a ele, você está ouvindo que estão ali saudando, né? Estão aí lhe dando glórias, né? Respondeu, aí no verso 16, respondeu-lhes Jesus, sim, direto, sim, eu estou ouvindo, sim. Aí Jesus continuou a resposta, nunca lestes, aí Jesus vai citar de novo o Velho Testamento, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Olha, Jesus dizendo para eles, vocês nunca leram isso não, foi? Está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Quer dizer, as crianças inocentes, né, estavam ali adorando Jesus de todo o coração. Isso aí, se você quiser depois conferir para você anotar, está escrito ali no Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Novamente Jesus aí lembrando, não é, aos sacerdotes principais e aos escribas. Vocês não leram não? Que está escrito lá no Salmo, né, que da boca de pequeninos e crianças de peito vem o perfeito louvor. Então veja que eles não estavam bem intencionados com Jesus, né? Estavam, na verdade, muito chateados e não reconheceram em Jesus o Messias. E ali no verso 17 diz assim, e deixando-os, Jesus, né, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, onde passou a noite. Então o que aconteceu aqui? Depois dessa entrada triunfal, maravilhosa, né, em Jerusalém, Jesus então sai de Jerusalém, não permanece, não é? E vai para uma cidade próxima ali, para a cidade de Betânia, não é? Então, vejam, queridos, o que aconteceu aqui, não é? Jesus fez essa entrada em Jerusalém, na verdade, quase que para confirmar as profecias do Velho Testamento. Ele foi reconhecido pelo povo, não é? A multidão que o acompanhava, só que aquela multidão ainda não tinha percebido, pensou que era um profeta, Jesus, que vinha de Nazaré, da Galileia. A maior parte das pessoas não tinha percebido que ali era o Messias, não é? O Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, a multidão ia lá comemorando, gritando, oh, glória, porque afinal Jesus fazia muitos milagres, né? Então, sabe que onde tem milagre, o povo está junto ali. Muitos estão ali sem saber direito o que está acontecendo, né? Sem saber que ali é o poder de Deus, quem é que está operando. A pessoa vai, às vezes, apenas atrás da solução, da cura, da libertação, né? Sem entender direito. Então, por conta disso, muita gente perdeu a bênção, sabe? Muita gente que estava interessado apenas naqueles benefícios de Jesus, né? Na cura da cegueira, cura de uma perna, de um aleijado, de uma lepra. E muitos receberam a cura, mas foram embora, né? Não perceberam que mais precioso do que a bênção é o abençoador, né? Muito mais precioso. Você quer uma bênção? Muita gente quer bênção, né? Eu vou dar uma dica para você. Foque no abençoador, que é Jesus, sabe? Entregue mesmo o governo de sua vida a Ele. Deixe Ele entrar na sua vida para você ver a transformação que Ele vai fazer. Aí a bênção vai ser uma consequência. Você não vai ficar atrás de bênção, não. Porque se você ficar atrás de bênção, até vem uma bênção para você. Aí você vai embora e perde de estar com o abençoador, que é o que importa, que é o que é mais importante, que é o que vai mudar a sua vida. É o que mudou a minha vida, a vida da minha família. Vai mudar a sua também, se você permitir que esse abençoador, que é Jesus, entre na sua vida. Mas às vezes a gente quer negociar com Jesus, né? A gente quer as bênçãos que Ele tem para dar. A gente olha para Jesus com interesse, né? Não, eu quero as bênçãos, mas eu não quero as orientações de Jesus. Eu quero só a bênção. Jesus,
fique aí fora da minha vida. Me dê a bênção, mas não quero que o Senhor participe da minha vida, não. Então assim, querido, você não tem ideia da verdadeira bênção que você está perdendo, sabe? De repente pode acontecer isso que aconteceu com essa multidão. Perdeu a bênção, ficou chamando de profeta, não percebeu que era o Deus Todo-Poderoso. Apenas poucos perceberam. É tanto que depois, mais na frente, a gente vai ver que quando o governador romano, o Pilatos, coloca ali Jesus e um bandido juntos ali para o povo escolher quem seria libertado, o povo escolhe o bandido. Veja que coisa. Em vez de escolher Jesus, quer dizer, o povo realmente não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Apenas alguns poucos que resolveram buscar Deus de todo o coração estavam ali percebendo que o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento da maior de todas as profecias das Escrituras, que era finalmente a chegada do Messias, do Salvador, daquele que ia receber sobre ele o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, daquele que ia mudar para sempre a história do homem na terra, não é? Mas essa mudança na terra e no céu, né? Essa mudança só tem efeito, é claro, para aquelas pessoas que o receberam, não é? Para quem continuou sem receber ou apenas interessado apenas no que ele tinha para dar, então perderam realmente essa bênção de receber dele salvação e vida, não é? Então eu quero agora, queridos, se você puder, onde você estiver aí, fechar os seus olhos, porque eu queria orar pela sua vida, sabe? Eu não queria que você também fosse como essa multidão, que você perdesse a bênção, que você, sabe, que você pensasse assim, não, Jesus é só mais uma religião, pastor, só tá me convidando para entrar numa nova religião ou para mudar de religião. Não, 1000 vezes não. O convite aqui que vem de Jesus, afinal nós já lemos aqui em Mateus, não é? Ele dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E ele segue dizendo, aprendei de mim, Jesus dizendo para você, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fez esse convite para você. É um convite para você conhecer uma pessoa, a pessoa do nosso querido Deus Todo-Poderoso. Esse é o convite. Não é para você entrar numa religião, num partido, num time de futebol, não. É para você conhecer o teu Pai Celestial que te criou, que te ama, que quer tocar na sua vida, que quer mudar a sua existência, que quer te dar uma nova oportunidade de vida, que quer zerar tudo e que quer começar a fazer uma obra lá no seu interior, sabe? De dentro para fora, fazendo a transformação completa na sua vida. É isso que Ele quer fazer. Então, se você está disposto a abrir o seu coração, vamos orar juntos agora. Ore comigo então. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, essas vidas dos ouvintes, Pai, que estão comigo agora e contigo. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos de todos, Pai, que estão nos ouvindo, de outras pessoas, Pai. De repente esse ouvinte está aí orando, intercedendo em favor de outra pessoa que não está ouvindo o programa, mas que ele ou ela desejam, Senhor, que essa pessoa também seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que essa pessoa receba esse convite, esse abraço de amor. Oh, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que a gente seja como essa multidão que não percebeu que o Senhor é Deus, não percebeu que ali estava o Messias, Deus Todo-Poderoso, o maior de todos
A verdadeira bênção estava ali. Não deixe, Pai, que a gente passe por essa vida sem perceber, Pai. Eu peço em nome de Jesus que todas as escamas de cegueira dos olhos sejam retiradas agora, Pai, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa revelar a essas pessoas o teu convite de amor, que não é o convite para uma religião, não é o convite para fazer parte de um grupo fechado, não. É um convite de intimidade, Pai. O Senhor está convidando a pessoa para te conhecer, para sentar contigo, para ceiar contigo, Pai, para comer das tuas palavras, para receber alimento, para receber cura interior, exterior, para receber paz, Senhor. Porque as pessoas hoje estão sem paz, meu Pai, em nome de Jesus. As pessoas estão vivendo na agonia, estão vivendo na desesperança, na revolta, estão seguindo falsos profetas, Pai, líderes que levam as pessoas ao ódio, à briga, à rixa. As pessoas estão matando, Pai, as outras por causa de uma camisa de time de futebol, Senhor. Olha a que ponto, Pai, chegou a estupidez humana, Senhor. A selvageria que Satanás tem derramado aqui na terra. As pessoas brigam e se matam por causa de nada, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de ódio, de guerra, de agonia que tem oprimido o coração das pessoas por aí. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque essa pessoa está entregando agora o governo de sua vida a Jesus Cristo. E aí, com essa entrega, ouvinte, o Senhor tem liberdade para entrar na sua vida. E aí sim, tudo será diferente. Tudo. Mas vai começar de dentro para fora. Em nome de Jesus, Pai, entra, Espírito Santo, nessa vida que te recebe agora. Faz a tua obra, faz a tua transformação, Senhor. Leva paz, Pai. Leva mansidão, Senhor. Habita nesse coração, abraça com amor essa pessoa desgarrada, Senhor. Traz ela de volta, Pai, para os teus caminhos. Traz ela de volta, Senhor. Faz ela te conhecer, Pai. Abra o seu coração, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, e receba agora, direto do Senhor, a mudança da sua vida. Começa hoje, em nome de Jesus. E se você acredita e crê de verdade, diga aí amém. E graças a Deus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Deus é bom. Continue firme, se alimente desse Deus e deixe Ele transformar a sua vida, tá bom? Porque aí você vai conhecer o que é paz de verdade. E se você já conhece essa paz, permaneça firme, não troque por nada. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui por hoje. E continue aí com os louvores, adorando a esse Deus, e voltamos no nosso próximo programa. Fique na paz e na graça de Jesus. Até o próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja.
totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.